Graça e paz, bom dia, gratidão damos a Deus por nós termos um novo dia, um dia lindo, um dia maravilhoso, radiante, ensolarado, para poder oferecer ao Senhor não só o dia, mas para que a gente possa viver esse dia de acordo com as suas instruções e oferecer a nossa própria vida. Como diria o pastor Manuel, para que você possa se jogar dentro do gasofilácio, se doando por completo. Se você não tem algo em específico que você deveria doar, doe a si próprio, por completo. Está preparado para isso? Nossa meditação de hoje está no livro de Provérbios, mais uma vez. Hoje, 26 de novembro de 2025, capítulo 26 de Provérbios. E eu estava lendo esse capítulo, que está composto por 28 versículos, e ele aborda os assuntos variados, né? Ele começa falando sobre tolice, do versículo 1 até o versículo 12, depois ele passa pelo preguiçoso, entre o 14 e o 16, e ali do 17 ao 28 ele fala sobre pessoas intrometidas, ele fala sobre enganadores, ele fala sobre pessoas briguentas, fala sobre os famosos mexeriqueiros, né? Eu até esse dia aqui a gente tem uma conversa, e nós conversávamos ali de uma forma muito ampla, e eu sorri e disse para todos nós lá que conversávamos. Eu até tinha falado algo no meu devocional uns dias antes sobre os mexericos da vida, e disse mais, que quando a gente entra nos mexericos, eles são tão, vamos dizer assim, fascinantes, né, para a gente que está falando, para a gente que está relembrando, que pode-se notar por diversas vezes que é difícil a gente abrir mão de falar deles, porque quando você começa a se falar, você começa a parecer ter prazer. Até porque primeiro você transparece ou você aparenta ser uma pessoa extremamente bem informada. Você não parece ser uma pessoa que, vamos dizer assim, propaga verdades. Olha só, eu não estou falando que a pessoa fale mentiras, eu estou falando que a pessoa fala verdades. Só que quando a gente fala sobre os mexericos, a gente está situando no campo qual a conveniência da gente abordagem daquele assunto. É bem verdade que na forma como estávamos conversando ali, como as histórias estavam sendo colocadas, praticamente quase a sua totalidade, fora um errozinho, uma falha ou outra, mas a sua totalidade, as histórias comentadas em formas que a gente está fazendo uma referência como se fosse mexericos, mas na verdade ele poderia ser interpretado como contos, coisas da vida que aconteciam, porque ao ser contado, as pessoas que contavam, elas, não sei se por prudência ou não, mas elas não colocavam normalmente o tempo e não colocavam normalmente, principalmente, os elementos envolvidos na questão. Então, as histórias ficavam amplas, com uma grande lição de vida. Mas é meio perigoso. Mas o assunto do nosso devocional não é exatamente esse, que esse já foi abordado em outro devocional, e não estou fazendo qualquer crítica, eu estou só trazendo, que eu também estava lá, né, o quanto a gente tem, às vezes, dificuldade, depois que inicia esse falar das coisas da vida, principalmente da vida dos outros, como é difícil a gente parar. E o nosso devocional, eu vou centrar aqui no versículo 4 desse capítulo 26, nele está escrito assim: quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. A gente se encontra, às vezes, num bate-papo, numa discussão, num embate, ou às vezes é questionado, ou nos é apresentado resposta em diversas situações, que para a pessoa que apresenta aquilo, ela vamos dizer assim, ela se vê, ou ela se porta, ou ela se coloca ali diante da situação como uma pessoa extremamente sábia. A resposta de um tolo, e o tolo na Bíblia é muito ligada à questão da insensatez, da pessoa que é insensata, ela por vezes, por quem vai analisar, ela exige uma questão de uma sabedoria, para que você possa identificar certas respostas tolas, você precisa de sabedoria. De uma forma geral, as tolices, as grandes tolices, ou as futilidades, as coisas que são completamente, vamos dizer assim, desconexas de uma realidade, ou de uma substância que dê, vamos dizer assim, concretude a ela, que dê firmeza, que dê um caráter de ser levado a sério. Às vezes tem tolices que você não precisa de muito sacrifício, você olha e tal. Mas a gente vê, na verdade, a tolice como algo de inutilidade. E aí a gente tem assuntos diversos. Você poderia dizer assim, por exemplo, falar sobre política é uma coisa inútil. Bem, falar sobre política não é uma coisa inútil, mas normalmente o resultado do falar sobre política produz inutilidade, porque a gente se mete em contendas, a gente se mete em confusões e a gente não chega a um consenso. Quer ver um outro assunto que costumeiramente quando você para ver e às vezes você vê que acaba sendo tolices e acaba sendo inútil, é quando a gente coloca, por exemplo, pessoas de pensamentos teológicos divergentes num debate, e existem alguns debates, alguns programas de debate muito, muito expressivos aí na internet,
E muitas vezes, principalmente aqueles que são desprovidos de fato de sabedoria, aí eu posso não citar como exemplo disso, mas citar como um exemplo contrário, ou seja, um programa extremamente, vamos dizer assim, acho até útil, é dentro do que eu estou falando de debates, que é o programa do pastor, por exemplo, César Cavalcante, né? Aquele César com Z. Às vezes eu escuto os debates, as pessoas que ele coloca ali, inclusive com ele próprio, eu diria que ali é um debate que tem, vamos dizer assim, produção de uma meditação, de uma reflexão diante da tua posição teológica. Mas diversos outros, eu não quero citar nomes aqui, mas são famosos, para não ser indiscreto e não ser, vamos dizer assim, de repente, quando o mundo hoje é um mundo de processos, vai um simples inútil aos olhos dele, né? Alguém completamente sem qualquer valor de formação de opinião, porque eu faço meu devocional, mas meu devocional que é extremamente limitado, que varia entre 3 visualizações a, quando muito, ali umas 30, né? Então é um devocional que acaba tornando-se inócuo, né? Dentro dos conceitos do que eles têm aí, suas programações. Mas nós temos programas que é um debate completamente sem cabeça. Então a gente vê pessoas que se dizem inteligentes, batendo cabeça, ninguém se entende, ninguém chega, ninguém abre mão, ninguém sai de lá, ninguém dentro do debate chega uma certa hora e diz assim, nesse específico, lá do César Cavalcante é um pouco diferente. Diz assim, não, de fato, ainda não tinha parado para pensar nessa visão, eu acho que eu preciso pesquisar mais, eu acho que eu preciso maturar um pouco mais, ou talvez até abrir minha mente para essa possibilidade. A gente não vê isso. E a Bíblia, ela fala sobre que quando a gente se envolve com pessoas tolas, é inútil ou é tolice da sua parte você se preocupar em se desgastar, em tentar mostrar o caminho lógico, né? Tentar reconstruir todo o pensamento dela. Talvez você, na sua experiência, na sua convivência com ela, né? No dia a dia, pouco a pouco você possa ir, vamos dizer assim, sedimentando ou fomentando nela uma nova visão e uma nova possibilidade dela ir abandonando a sua tolice e aí, acabar mergulhando ou acabar, vamos dizer assim, se aprimorando no conhecimento e tomando decisões muito mais sensatas, muito mais sábias. E a gente sempre fala, que apesar de Provérbios ser um livro muito aberto, porque pega as pessoas, vamos dizer assim, a humanidade de uma forma geral, mas a gente sempre busca que a sabedoria é moldar o caráter daquela pessoa, daquele indivíduo, para que seja um caráter cristão, para que seja um caráter semelhante, formado de acordo com o olhar de Cristo para a humanidade. Então a Bíblia fala sobre isso, que é tolice, que não é bom, que é infrutífero você gastar seu tempo para responder, para refutar com toda a sabedoria, ou seja, de uma forma séria, do empenho sobre-humano, um empenho que te desgasta bastante, para que você possa fazer aquilo compreender. E aí o interessante é, continuando lendo esse Provérbios, aí ele entra no aspecto preguiçoso. E quando ele diz assim, o preguiçoso vira de um lado, 14, né? O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. E eu lendo esse, não sei porquê, mas a minha mente, ela acabou dizendo assim, olha, mais ou menos isso. Você já viu aquela pessoa que você bate a cabeça, que você chama a atenção, que você orienta, que você mostra visões de vida, mostra, por exemplo, as consequências do futuro. Por exemplo, nós somos filhos. Eu sou filho, hoje minha mãe tem 81 anos, e hoje eu me lamento, porque hoje eu me lamento por mim, pelos meus irmãos, porque a gente chegou a esse momento, a nossa mãe chegou a 81 anos, e você vê que você não construiu estruturas adequadas para que você pudesse cuidar da sua mãe. Cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai, cuidar das pessoas que você ama. E muito da nossa inutilidade, das nossas decisões, como um preguiçoso toma, como está tomando aqui esse exemplo, é que ele de fato ele é procrastinador. Ou ele, se for uma pessoa cristã, vamos dizer assim, ele busca versículos bíblicos que Jesus te dará isso, que Jesus te fará prosperar, que Jesus é o teu sustento, que a tua ansiedade deve ser jogada sobre ele e tudo mais ele dará. Ou ele pega versículos como diz assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, que tem valor e que de fato é verdade. Mas ele acaba vivendo, parece que abdicando completamente da sua obrigação, da sua responsabilidade. Parece que ele se esquece que quando Cristo colocou o homem aqui no mundo, né, a partir da criação do Éden, ele deu obrigações. Então, ele esquece disso, por exemplo, quando você vai lá em Gênesis, lá no início da criação, no capítulo 2, lá no versículo 15, após o Deus, nosso Senhor, nosso Criador, nosso, vamos dizer assim, sustentador, aquele que de fato diz assim, olha, lance todas as ansiedades sobre mim. Ele diz para você, cristão, para você, homem, para você temente a Deus, para você que confia nele, para você que vive nele. Se o ímpio às vezes já faz isso, imagina para você, ele fala. E aí esse cristão preguiçoso, né, que nós estamos agora juntando
a tolice de alguém com a preguiça de alguém e a preguiça de alguém, a procrastinação de alguém, com certeza é tolice, né? E a gente, como eu falei, como eu tentei abordar aqui, e a gente às vezes tenta quebrar isso, e a gente se desgasta de uma forma, exemplificando, tentando trazer de uma forma séria o assunto, e quando eu me lembro, a Bíblia me diz assim, ó, não perca seu tempo tentando explicar de forma séria. E o interessante, depois a Bíblia vai nos dar uma resposta quanto a isso. E o irmão, ele parece que se esquece, então, que está escrito lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15, diz assim, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E aí eu te pergunto, esse cara não vai trabalhar? Esse cara não tem responsabilidade? Essa pessoa não tem ação? Essa pessoa, ela não vai, não vou dizer, o que não vai produzir nele é fardo. O que não vai produzir para ele é a sensação que hoje nós temos no nosso trabalho, que é um trabalho que nos consome, que nos tira o próprio tempo de estar com o Senhor, que nos faz a gente sofrer, que nos faz a gente temer o amanhã. A gente acaba temendo o amanhã pelo tempo da possibilidade de não ter provisões, de não ter o sustento. E aí a gente acaba voltando a nossa confiança para o Senhor. Então a gente vê que o preguiçoso, ele despreza essa, vamos dizer assim, essa ordem, despreza essa necessidade de uma ação, que ele tem que trabalhar. O apóstolo Paulo até fala sobre isso. Eu agora não fiz a pesquisa do versículo, e eu não sou um Luciano Subirá, por exemplo, que tem uma Bíblia na cabeça, né? Versículos, não só um versículo, ele tem o mesmo versículo de várias versões, então ele produz ali com facilidade, ele produz o texto, produz o entendimento, produz o ensino, de uma maneira que eu não consigo, às vezes, memorizar nenhum versículo, então eu não tenho, mas o Paulo, ele fala sobre essas pessoas que são preguiçosas, estão querendo viver sobre, vamos dizer assim, a custa da igreja, a custa dos outros irmãos, ele diz assim, que aquele que trabalha e não coma, né, dando uma ordem, ó, se o cara não trabalha, então ele não tem direito de comer, que seria isso. Então, meu querido e amado irmão, a gente se encontra nessas dificuldades. Então, essa pessoa, às vezes, esquece que tem família, esquece que tem pais, esquece que tem sonho, tem projetos. E aí a gente se pergunta, e quando os nossos pais, quando as pessoas que nós amamos, elas buscam em nós o socorro, buscam em nós ajuda, o auxílio, porque Deus que dá. Mas ele utiliza justamente os seus filhos amados, aquele que ele já sustentou, aqueles que já têm estrutura, para que possam, vamos dizer assim, compartilhar com aqueles irmãos necessitados o amor, o cuidado do próprio Deus. Não é que o irmão que te dá, o irmão que te cuida, ele de fato tem um amor por ti. Porque normalmente nós não temos. Eu uso até uma expressão de um irmão meu, que ele teve a bênção, ele teve a maravilha de Deus quando ele pôde intervir na vida de uma irmã, numa situação muito específica, e a irmã, ao se dirigir a receber a bênção dele, por meio dele, mas a bênção de verdade é uma bênção de Deus para a vida dela e também para a dele, que fez a generosidade, que estendeu a mão cuidadora, a mão de ajuda, de apoio, porque ele tinha, ela não tinha. Ela, ao agradecer ele, segundo ele contando a história para mim, ela disse assim ô irmão, que é o meu irmão Itamar, ô meu irmão, Deus te abençoe, não sei o que, você foi um homem de Deus, não sei o que. Foi lá, elogiando, foi, vamos dizer assim, crescendo o ego dele, valorizando ele, mostrando, talvez, dentro do conceito que a gente, dando honra para ele. Aí disse que ele era uma pessoa generosa, ele disse para ela, olha, eu não sou bom não queria fazer nada disso não. Para falar a verdade, se eu pudesse, eu tomaria até o que a senhora tem. Mas é Deus que está mandando eu fazer, então eu tenho que fazer. E é exatamente assim, nós somos, na verdade, um pouco disso que ele falou. Na verdade, a gente é aproveitador. A gente é aproveitador. E aí eu confesso, não nesse mesmo sentido de aproveitador, mas hoje, no grupo de oração dos nossos irmãos, um dos irmãos colocou uma situação de uma pretensão dele, que vem de um encontro de uma, vamos dizer assim, de uma vontade de algo que eu tenho. E na hora que ele falou, aí eu escutei e fiquei pensando assim, mas Senhor, será se tu está aproveitando o meu irmão em Cristo para me dar uma mensagem, para ver se a gente pode chegar nesse resultado juntos? Mas eu fiquei ali silencioso, pensando, imaginando. E ainda estou aqui meditando comigo qual seria o real propósito para que, de repente, eu não passe por algo, como eu estou falando, como alguém que seja aproveitador, porque já, na verdade, é um propósito que ele colocou, que é uma coisa que ele pretende fazer. E é uma coisa que ele pretende fazer e que dentro de mim é semelhante de algo que ele vai fazer e que eu tenho pretensão de alcançar. Olha só. Mas será que não seria, então, a possibilidade desse irmão colocar isso e dizer assim, irmãos, então, vamos tentar fazer, você me ajuda e eu te ajudo, mas eu ainda não tive a resposta do Senhor em relação a isso. Mas, por fim, o que eu quero, se a gente pegar esse versículo que está no versículo 4, combinando com o versículo 6, com o versículo 14, a gente vê que, de fato,
que o tolo é tolo mesmo. E aí você me perguntaria, mas meu irmão, então como? Que tipo de resposta a gente deve dar para o tolo? Aí a Bíblia, lá no mesmo livro de Provérbios, capítulo 26, agora no versículo 5, ele diz assim: responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Ou seja, você tem que trazer a resposta. Não é que você vai omitir a resposta a um tolo, que às vezes a gente acaba dando. É que você não perca seu tempo, não perca sua energia produzindo algo como às vezes a gente vai perdendo na nossa vida e aquele tolo não entende, não recebe. Então a gente vai dar uma resposta que satisfaz o ego dele, né, no nível dele. Aí todos vão perceber que, na verdade, não há qualquer sabedoria naquilo. Não há sabedoria, porque você só vai conseguir vencer um tolo se, na verdade, na tua convivência com ele, pouco a pouco, esse amor de Deus, essa sabedoria de Deus, esse temor de Deus cresça nele, porque a insensatez dele já começa por aí, porque ele se alimenta de forma inadequada, mesmo que ele seja cristão, ele não está conseguindo ter a plenitude de Deus, ele não está conseguindo entender a mensagem de Deus, os propósitos de Deus, agir de acordo com a vontade dele, ele ainda está deixando o seu eu, a sua forma de pensar se sobrepor nas suas decisões. E isso não é bom para um cristão. Tá bom? Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos encher de bênção, nos encher de vontade, nos encher de ânimo e nos encher de compreensão. Que viver como tolo, viver como insensato, principalmente a insensatez de se manter distante de Deus, de negar a sua autoridade, de negar que Ele é Pai, que Ele é Criador, que Ele é Salvador, que Ele é Justificador, condenará aquele que vive dessa forma. Que Deus possa nos cuidar, meu irmão.